Só que eu aprendo com a genealogia de Jesus que mesmo na família dele, havendo casos de prostituição, Jesus nunca adulterou. Diz a Bíblia em Hebreus 4:15 que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética. Nesta manhã estão caindo principados do inferno, porque tem gente que aponta para tua casa. Eu vou falar, tem gente que está aqui que é fruto até de um adultério, mas Deus mandou eu te dizer, isso não define a tua identidade. Deus vai mudar a tua história. Urabacandarácia. Alguém vai olhar e vai dizer, o pai dele nem crente é, a mãe dele também não é, mas não te preocupa, é com você que Deus tem compromisso, é com você que ele tem propósito, e ele te escolheu. Senhor ia levantar alguém com identidade. Eu vou encontrar pregadores, cantores que estão acreditando nessa palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para cá. Naquela hora a identidade de Jesus estava formada na mentalidade dos discípulos, na mentalidade do colegiado apostólico. Pregador, qual é a minha identidade? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O diabo vai tentar manchar a tua identidade. O diabo vai tentar fazer com que você renuncie à tua identidade. Ei, mas você é filho. Você é filho de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos trouxeram um livro? Levanta esse livro bonito aí em nome de Jesus. Não é as Crônicas de Nárnia não, viu? É a Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, e o versículo de número 16 e 17. Eu quero neste momento louvar a Deus pela vida do meu supervisor da primeira área pioneira do Cimadepa, evangelista Cleovan Souza, está ali. Louvar a Deus pela vida do meu professor, do meu mentor, daquele que tem me ensinado. Uma das coisas mais importantes na vida de um obreiro é a escola. 2 Timóteo 3,14, Paulo disse, conserva aquilo que tu tens aprendido, sabendo de quem tens aprendido. Pastor Dejaí Júnior tem me ensinado a ser pastor. Há 9 meses eu tenho dirigido uma congregação no Cimadepa, a 005 Videira. Louva a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Dejaí, e também do pastor Ibanez Taveira, presidente, pastor doutor Ibanez, presidente da Conemad Pá. Glória a Deus. Queridos, em virtude do precioso tempo a mim destinado, eu já quero ler com vocês o texto. Louva a Deus pela minha princesa, cantora Raianes Oliveira, pela vida do Azaf da Radassa e do ST Págio, Seminário Teológico da nossa convenção, o qual eu coordeno lá no Polo Cimadepa, onde temos já 2 núcleos ali naquela cidade abençoada. Queridos, esta mensagem, Deus me revelou ela em sonhos, e cumpriu-se até o horário, viu pastor Dejaí? Era nesse horário que eu tinha que pregar mesmo, amém? Glória a Deus. Não sei se vai dar para resumir isso aqui, mas amém. Queridos, diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero ministrar, depois de um outro momento eu explico a história dessa mensagem, mas queridos, quando olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos este Novo Testamento, sem fundo musical mesmo, tá? Nós vemos o Novo Testamento iniciando com uma genealogia. Qual a importância de uma genealogia? Era a forma mais comum nos tempos antigos de se começar a história de alguém. Num relato biográfico, era costumeiro utilizar a genealogia
para contar aquela história. A genealogia era tão importante que um sacerdote, para entrar no ministério sacerdotal, ele deveria se reportar ao Sinédrio, e lá no Sinédrio, retirar os arquivos genealógicos da sua própria família, para comprovar a sua descendência araônica. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós vemos 3 grupos de 14 pessoas. O primeiro grupo vai de Abraão até Davi, e se nós fôssemos fazer uma analogia com o clima, nós vemos que se refere a uma época de primavera para o povo judeu. Ali nós temos os patriarcas, ali nós temos os juízes. Quando nós olhamos para o segundo grupo, sem fundo musical por favor, quando nós olhamos para o segundo grupo, vai de Salomão até a deportação para a Babilônia, e em analogia com o clima, nós temos o verão, era a época dos reis de Israel. Mas quando olhamos para o terceiro grupo, da genealogia de Jesus, nós vemos um tempo de cativeiro, do cativeiro até a vinda do Messias, um período de decadência, um período de aflição para Israel. Depois desta breve introdução, eu quero falar para vocês alguns aspectos da genealogia de Jesus e alguns pontos a mais. Primeiro, sobre o que não define a tua identidade. Quando nós olhamos para esta genealogia extraordinária, aqui tem nomes que talvez eu e você não teríamos coragem de colocar na genealogia do Messias, do Cristo, do ungido. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que os maus exemplos da tua família, os maus exemplos da tua parentela, não definem aquilo que Deus estabeleceu como a identidade dele para a tua vida. Quando eu olho aqui para a genealogia, haviam mulheres que não eram de uma vida muito reservada, ou uma vida exemplo. Nós temos a história de Tamar, que se relacionou com Judá seu sogro, e dele gerou 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Na genealogia de Jesus, no versículo 5, nós encontramos a história de Raabe, a prostituta, e ela morava em Jericó, e também não tinha uma vida muito boa na sua reputação. Quando nós olhamos aqui para a genealogia de Jesus, nós vemos Batseba, que adulterou com Davi, e ela era a esposa de Urias, e desse adultério nasceu um filho que morreu, e depois veio Salomão. Só que eu aprendo com a genealogia de Jesus, que mesmo na família dele, havendo casos de prostituição, Jesus nunca adulterou. Diz a Bíblia em Hebreus 4:15, que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética. Nesta manhã estão caindo principados do inferno, porque tem gente que aponta para a tua casa. Eu vou falar, tem gente que está aqui que é fruto até de um adultério, mas Deus mandou eu te dizer, isso não define a tua identidade. Deus vai mudar a tua história. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu vejo homens cuja vida houveram marcas de mentira, pastor de Jair. Os grandes patriarcas da nação judaica, Abraão, Isaque e Jacó, em algum período da sua vida, recorreram à mentira, para que a sua trajetória fosse ajustada. Isso gerou problema, isso gerou consequências. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que em nenhum momento ele precisou recorrer à mentira. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os exemplos da vida de Jesus não manifestaram na sua identidade. Ele manteve o propósito e aquilo que ele determinou para fazer. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu vejo homens que foram idólatras,
dentro da sua vida e da sua adoração, como exemplo do rei Acais, que fechou a casa de Deus em Jerusalém, encheu Jerusalém de ídolos, sacrificou os próprios filhos no fogo. Ele era um homem que era idólatra. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu vejo o pior rei de Israel, por nome Manassés. Ele era astrólogo, ele era idólatra, ele era feiticeiro. Mas olha para cá, não é porque tinha idólatra na família dele que ele cedeu à idolatria. Ele permaneceu fiel à sua identidade, ele permaneceu fiel ao propósito que Deus havia estabelecido. O diabo colocou ele na parede, por assim dizer, no momento de fraqueza humana, no momento em que ele estava no deserto jejuando, mas mesmo assim ele levantou para dizer: ei Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Porque tem pessoas que chegaram aqui no Conjuardem, que estão olhando para a história da sua família, estão olhando para a história da sua casa, e estão dizendo: na minha casa não tem como Deus me levantar, porque na minha família tem alcoólatra, na minha família tem adúltero, na minha família tem gente com a vida desgraçada. Mas ei, eu vim aqui para te dizer: é do meio dessa família que vai se levantar um profeta, é do meio dessa casa que vai se levantar alguém com identidade para fazer a diferença. É lá do meio. Urabacandarácia. Alguém vai olhar e vai dizer: o pai dele nem crente é, a mãe dele também não é. Mas não te preocupa, é com você que Deus tem compromisso, é com você que Ele tem propósito, e Ele te escolheu. O que é que não define a tua identidade? Segundo, o local onde você nasceu, cresceu ou reside. Jesus nasceu em Belém, na cidade que nasceu o rei Davi, profetizado no Antigo Testamento, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas olha para cá, Jesus não cresceu em Belém, Jesus cresceu em Nazaré. Jesus nasce em Belém, mas ele cresce em Nazaré. Olha para cá, porque Jesus cresceu em Nazaré. Eu creio, eu penso, isso aqui é um pensamento meu, foi para encabular os fariseus, os sacerdotes da época, porque se Jesus tivesse crescido em Belém, todo mundo iria dizer: está de acordo com a profecia, o Messias é da descendência de Davi, e teria que ser de Belém mesmo. Mas o Messias nasce em Belém e vai crescer em Nazaré, região da Galileia, uma terra de pessoas simples, uma terra de artesãos, uma terra de comerciantes. Não era terra de gente que estava sendo escalada para o ministério. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a vida de alguém que está aqui nesta manhã. O Espírito Santo te escolheu, e é lá na tua cidade, é lá na vila onde você mora, é lá no interior onde você reside, que Deus vai levantar alguém para marcar essa geração. E eu vou provar para você: quando Jesus começa a pregar em Nazaré, quando Jesus começa a ministrar em Nazaré, os fariseus, saduceus da época começam a olhar para Jesus e dizer assim: vem cá, mas esse aí não é o filho de José, esse aí não é o filho de Maria, esse aí não é o filho do carpinteiro. Mas é ele que Deus escolheu, ele é o Messias, o Salvador. Essa é a identidade dele. Enquanto eu estava orando por esse congresso, o Senhor me dizia: meu servo, diga para Joadem que é lá da vila onde eles moram, é lá do lugar onde eles residem, que eu vou levantar alguém para marcar essa geração. E eu vou mais adiante
esta palavra profética. Urabacandarácia. Vai ter jovens que daqui a 5 anos vai me procurar dizendo: pastor, naquele dia que o Senhor pregou, o Senhor disse que lá da vila onde eu moro, que nem asfalto tem que passar 3 pontes para chegar lá. O Senhor disse que lá na minha Nazaré, o Senhor ia levantar alguém com identidade. Eu vou encontrar pregadores, cantores que estão acreditando nessa palavra. Não, ele não pode ser o Messias, questionando a identidade de Jesus. Por quê? Aí os saduceus e fariseus se reúnem. João capítulo 7, 52. Vamos ver se de Nazaré saiu algum profeta. Pega os registros antigos, vamos ver nas profecias. Aí eles vão olhar nas profecias e eles percebem que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. Ei, o que Deus vai fazer na tua vida vai encabular muita gente que não acredita no teu ministério. O que Deus vai fazer na tua história vai chocar a vida de muita gente, porque alguém vai dizer: daquela cidade nunca saiu profeta, daquela cidade nunca saiu pregador, daquela cidade nunca saiu pastor, daquela cidade nunca saiu missionário, missionária. Mas segura essa, Satanás, aqui na Joadem Deus está levantando uma geração que é lá de dentro, da onde nunca saiu ninguém. Deus vai levantar alguém. O negócio estava tão sério que um certo homem por nome Filipe, que encontrou Jesus e ficou maravilhado com Jesus, ele querendo contar a notícia, evangelista Filipe, e ele chega em Natanael e diz assim: Natanael, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele de quem as profecias falavam. E Natanael olha para Filipe e diz assim: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, pode sair alguma coisa que preste daquela cidade? E Filipe, conhecendo a identidade de Jesus, olha para ele e diz assim: vem e vê, que eu vou te mostrar aquele que saiu de Nazaré, aquele que ninguém acreditava. Pastor Jair, tem gente que olha para muitos jovens que estão aqui, que já tiveram um passado ruim, que já tiveram uma trajetória ruim, e olha e diz assim: nunca vai ser alguém, nunca vai alcançar o lugar que Deus determinou, nunca vai alcançar um lugar, aleluia, de destaque na obra de Deus. Mas talvez eu não esteja falando com todo mundo, talvez eu esteja falando com um ou com dois que está desacreditado na tua cidade. Ei, se você crê na identidade de Deus para a tua vida, naquilo que Ele determinou para você, te prepara para uma virada de Deus na tua trajetória. Ei, quem te conhecia antes vai ter que te conhecer depois, por aquilo que Deus vai fazer. O que é que não define a tua identidade? Olha para cá. O que os homens pensam ser a tua identidade. Porque olha para mim, talvez alguém olhe para você e diga assim: não é ele, não pode ser ele, não tinha chamada, não tinha jeito de pregador, não tinha expressão de pregador, de cantora, ou de pastor, de missionário, de missionária. Mas é você que Deus escolheu. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 15, Jesus faz uma reunião ministerial, aleluia. Ele reúne os seus discípulos, e ele faz uma pergunta extraordinária, pastor Renato. Ele chega para os discípulos no 13 e diz assim: o que é que os homens pensam que eu sou? Aleluia, oh glória. Olha para cá. Sabe o que é mais triste dos dias de Jesus? Que os fariseus e saduceus tinham menos compreensão da identidade de Jesus do que os demônios. Olha para cá. Porque aonde Jesus chegava, os demônios se abaixavam e diziam: tu és o Messias, o Filho de Deus. Aleluia. Aí ele olhava para os demônios e dizia assim: cala
cala, não conta para ninguém isso não. Ninguém pode saber ainda a minha identidade. Oh glória, ainda não é o momento, mas os demônios sabiam e estremeciam. Mas na época as pessoas estavam andando do lado de alguém que tinha identidade e não conhecia a identidade dele. Vem cá, Felipe, eu quero ministrar algo sobre a tua vida e dos que estão aqui. Ei, você está andando do lado de alguém que tem uma identidade formada. Eu olho para você, talvez eu não vejo nada, eu estou igual os fariseus e saduceus, só olho para a tua parentela, só olho para aquilo que tu foi, mas não estou reconhecendo. Mas olha para cá, no mundo espiritual tem alguém que te conhece. Deus te conhece, os demônios também te conhecem. Talvez você não sabe por que tanta perseguição, talvez você não sabe por que tanta guerra contra a tua vida, é porque os céus conhecem aquilo que você é. Mas não te preocupa, na hora certa a tua identidade aparece. Jesus reúne e pergunta: o que é que os homens dizem que eu sou? Olha para cá. Aí os discípulos vão dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou qualquer um dos profetas. Mas olha para cá. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, naquela hora ele diz assim: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para cá. Naquela hora a identidade de Jesus estava formada na mentalidade dos discípulos, na mentalidade do colegiado apostólico. Agora olha para cá. Eu falei sobre o que não define a tua identidade. Para encerrar, eu quero falar sobre o que define agora a tua identidade. Olha para mim, só quem está ouvindo diga glória. O que define a tua identidade? Número 1, a obediência ao propósito que dá sentido à minha e à tua existência. No capítulo 16, versículo 21 de Mateus, Jesus ele olha para os discípulos e diz assim: ei, convém que o Filho do Homem, o Messias, ele suba para Jerusalém, e lá ele vai sofrer na mão dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Agora olha para cá, o mesmo Pedro que reconheceu a identidade de Jesus, ele olha para ele e diz assim: não, Jesus, tem compaixão de ti, não sobe para Jerusalém não. Agora olha para cá, como que eu vou definir minha identidade? Toda identidade tem um propósito. Deus não te deu uma identidade para te ser um popstar gospel. Deus não te deu uma identidade para te andar só por cima da nata. Deus te deu uma identidade para te sofrer pelo teu propósito. Ei, é muito bom alguém olhar para você e dizer assim: vai ser pregador, vai ser pastor. A pergunta, pastor de Jair, não é essa. Se você conhece a tua identidade, a pergunta é: você está disposto a sofrer pela tua identidade? Você está disposto? Jesus olha para ele e diz assim: ei Pedro, o diabo está falando na tua boca. Eu nasci para isso, eu nasci para ir em Jerusalém. Esse é o propósito da minha identidade. O que é que define a tua identidade? A renúncia do eu, não dominado pela vontade de Deus. Olha para cá, lá em Mateus capítulo 26, versículo 42, Jesus estava lá no Getsêmani, numa noite de quinta-feira, orando, porque ele tinha identidade, e ele estava suando sangue naquele momento, e ele olha para o Pai e diz assim: Pai, se não for possível passar esse cálice, amém, mas faça-se a tua vontade. Quem tem uma identidade se submete à vontade de Deus. Quem tem uma identidade se submete àquilo que Deus determinou para a tua vida. Olha para mim, o que é que define uma identidade cristã? Você superar o abandono por causa do propósito da tua identidade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 56, olha para cá. Jesus ele está no Getsêmani, no jardim, e agora
os saduceus, fariseus se reúnem para prender a Jesus. Olha para cá. E quando eles se reúnem para prender a Jesus, todos os discípulos, todos, o João, o mais apegado, sim, todos os discípulos, pastor Frank, eles separam-se de Jesus, eles abandonam a Jesus naquele momento. Por quê? Porque quem tem identidade, vai ter que superar o abandono por causa da chamada. Oh glória, só quem tem chamada está entendendo isso aqui. Quem tem uma identidade tem momentos que olha para a direita, para a esquerda, procura um amigo e não tem. Por causa da identidade de Jesus, ele teve que sofrer o abandono. É interessante que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,16, ele escrevendo para Timóteo, ele diz assim: ei Timóteo, todos me desampararam, ninguém me assistiu na minha defesa. Quem tem identidade vai ter que superar o abandono, mas não te preocupa, do teu lado tem Deus, do teu lado tem Jesus, que vai pegar na tua mão e vai te levantar e dizer: mantém o propósito. Eu estou encerrando já. Olha para cá. Mantenha firme a tua identidade diante da oposição. Lá em Marcos 14, versículos 61 e 62. Olha para cá. Toda a cúpula judaica, no julgamento de Jesus, que foi em parte religioso, em parte político, toda a cúpula se reúne perto de Jesus. Vem cá, Felipe, de novo. Deixa eu te usar aqui hoje bastante. Chegam para Jesus assim: vem cá, olha para cá, Joaden, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Só quem está entendendo, diga amém. Tu és o Cristo, Filho de Deus? Olha para cá, porque a maior ira do inferno contra Jesus, não era por causa dos milagres. Meu Deus, isso aqui é forte, eu vou encerrar aqui. A maior guerra dos judeus não era porque cego estava enxergando, pastor de Jair. E eu vou falar, até porque tem muito charlatão por aí, que anda pregando, e cego vê, coxo anda, mas não tem identidade formada. A maior guerra não era porque Lázaro tinha saído da tumba. A maior guerra não é porque a mulher do fluxo de sangue tinha sido curada, porque milagre nos tempos antigos tinha muito. A maior guerra era porque Jesus não renunciava e não se movia da identidade que Deus havia determinado para a vida dele. Eu quero liberar algo de Deus sobre a tua vida nesta manhã. A maior ira do inferno não é por causa do teu cabelo. A maior ira do inferno não é porque você canta e não desafina. A maior ira do inferno é porque você mantém a tua identidade. O diabo diz: eu vou parar ele. O diabo diz: eu vou parar ela. Eu vou deter para ver se muda a identidade. Aí você diz: eu permaneço fiel na minha identidade. Irmão, eu só prego Bíblia. Meu estilo é esse. Agora para cá. A identidade de Jesus foi sustentada pela sua decisão de ser obediente. Olha para cá. A identidade de Jesus, ela foi fortalecida, porque ele teve coragem de ir até a cruz. Numa quinta-feira à noite ele ora, na sexta-feira ele é posto na cruz. Porque Filipenses 2:8 diz que nós devemos ser obedientes como Jesus, que foi tão obediente que foi para a cruz morrer. Por quê? Porque era o propósito dele. Mas olha para cá, por conta da sua obediência, ele foi restaurado novamente, e ele viveu um tempo de alegria, vendo uma igreja sendo levantada,
Mas fica de pé que eu vou encerrar agora, no último ponto dessa ministração, nesta manhã. Olha para mim, a identidade de Jesus, ela precisa estar sobre a minha e sobre a tua vida. Olha para mim, pastor, Jesus não renunciou à identidade dele? Não, ele foi fiel à identidade dele? Sim. Agora a pergunta do congresso é: qual é a tua identidade? E eu quero revelar a tua identidade nesta manhã no Conjuadem. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12, olha para cá: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos, eu vou repetir, mas a todos. Quem é esse todos, pastor? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Quem é esse todos, pregador? É você que está aqui nesta manhã e está dando lugar para Deus, e está dando lugar para Ele. Sumiu o microfone aqui, se tiver um que presta, me passa aí, que esse aqui foi embora. Mas a todos deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Pregador, qual é a minha identidade? Você é filho de Deus, você é filho de Deus. O diabo vai tentar manchar a tua identidade, o diabo vai tentar fazer com que você renuncie à tua identidade. Ei, mas você é filho de Deus. Segura a mão desse jovem que está aí do teu lado. Glória a Deus. Tem um microfone aí melhor, que esse aqui não tem retorno, não tem mais nada. Glória a Deus. Sumiu o retorno aqui. Sumiu. Com ou sem, sumiu. Glória a Deus. Você não pode sair daqui do Conjuadem sem ter a sensação e a visão de que você é um filho de Deus. Tudo aquilo que o diabo tentar contra a tua vida vai cair por terra nesta manhã, por causa da identidade de Deus na tua vida. O diabo não vai conseguir te destruir, o diabo não vai conseguir tirar o propósito de Deus que já foi estabelecido para a tua vida. Se alguém olhar para você e perguntar qual é a tua identidade, por que é que você não para, por que é que você não desiste, você precisa dizer: porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Tem complexo de inferioridades que estão caindo aqui nesta manhã. Por quê? Porque você é filho de Deus. Tem obras do diabo caindo por terra. Por quê? Por causa da tua identidade. Você é filho de Deus, escolhido nessa geração para fazer a diferença. E aonde você chegar, vai haver restauração, vai haver alegria, vai haver milagres, por causa da tua identidade. Para me encerrar, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar bem alto: qual a tua identidade? Se você souber a sua identidade, a partir dessa ministração você vai gritar bem alto a tua identidade. Aleluia. O inferno não gosta da tua identidade. O inferno não gostava da identidade de Jesus, mas nesta manhã você sabe qual é a tua identidade. Eu vou perguntar bem alto você vai responder: qual a tua identidade? Dá para melhorar, não dá, pastor Jair? Qual a tua identidade? Só esse lado acertou. Dá para melhorar. Levanta a mão de quem está do teu lado agora aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome do Rei. Eu vou perguntar mais uma vez, porque enquanto você confirma a tua identidade, o Espírito Santo de Deus, Ele confirma o propósito dEle na tua vida, e nada vai deter o projeto dEle para a tua história. Aleluia. 1, 2, 3. Qual é a tua identidade?